Gente, olá para todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você vai ver a nossa aula aí. A gente está essa aula que eu vou gravar hoje é referente à quarta semana, que vai do dia 14 ao dia 18 de abril. Então essa aula vai entrar no ar, ela vai estar valendo, porque a gente chama de quarta semana. E vou fazer uma coisa bacana para vocês, que é a resolução de exercícios, né? Exercícios de calor sensível, calor latente e trocas de calor. Que da minha matéria da frente de calor, preciso ficar repetindo isso, é o que mais é cobrado no Enem. Então você tem que estar afiado nisso aqui, então bem pertinente na resolução de exercícios, vou conseguir tirar várias dúvidas que ficaram aí na cabeça de vocês. Show de bola? Lembrando que vai ter, agora tem as aulas ao vivo, né? Na quarta semana, que eu já disse que vai do dia 14 ao dia 18, já falo que minha aula vai ser na sexta-feira, dia 18, também será resolução de exercícios. Não os mesmos, é claro, são exercícios diferentes, é óbvio, mas será resolução de exercícios nessa próxima semana. Foi um pedido da direção do AP, do que o professor gravar nessa videoaula que vai para o plural, tem que ser a mesma matéria, tem que ser a mesma aula que ele vai dar ao vivo, para os professores que estão dando aula ao vivo. Gente, então, sem mais delongas, vamos começar a resolução de exercícios. E como é que eu escolhi esses exercícios? Primeiro peguei alguns exercícios do Enem, acho bem pertinente, e como o nosso e-mail está lá para dúvida, os exercícios que mais tiveram dúvida, que os alunos mais me perguntaram, achei pertinente a colocar nessa aula de exercícios, que de repente eu consigo ajudar vocês. E eu estou na primeira lista, essa lista aqui foi da semana 2, tá? Então, ó, por exemplo, exercício 3, da lista que está na semana 2, referente a calor sensível e calor latente, introdução à calorimetria. Acho que eu coloquei o nome da aula lá. Gente, resumindo esse texto, não vou ficar lendo o texto todo que eu acho que eu vou ganhar tempo. O cara pede para você comparar o mesmo chuveiro, mas ora na função morno e ora na função super quente. Show de bola? Então, até falar a rigor, a função quente aqui, essa linha número 2, você pode esquecer, tá aqui para enfeitar, não faz sentido. Gente, eu vou começar a resolver com vocês, vou ler a pergunta. Ele fala assim, ó, com base em todas essas informações, texto e figura, ele fala assim, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Essa é a pergunta. Então faço questão de anotar aqui, dá uma olhadinha por favor, qual é a pergunta desse difícil e esquisito exercício? Qual é a potência na função morno dividido pela potência na função super quente? Essa é a pergunta. E aí eu volto para vocês, não estou perguntando se você sabe resolver o exercício, mas você entendeu a pergunta? Eu tenho que achar a potência no morno, achar a potência na função superquente. Quando eu fizer essa razão, essa divisão, eu dei a resposta dessa difícil e estranha questão do Enem. Gente, por que eu estou chamando essa questão de difícil e estranha e vou além? Eu não gosto dessa questão. Apesar dela ser do Enem, relativamente recente, né, 2017, não gosto dessa questão. Por quê? Olha a babaquice que o cara fez, com perdão da palavra. Ele te encheu de informações no texto, várias e várias informações que eu vou usar nenhuma delas. Nenhuma. Aí é que está a pegadinha que faz eu não gostar tanto dessa questão e por isso que muito aluno teve dúvida. Eu vou usar nada disso aqui. Pessoal, se você vai usar nada do que está no texto, você vai resolver como? Somente com o que está no gráfico. Só com o que está no gráfico. E aí eu vou pegar um ponto conhecido aqui no gráfico, lembrando que é o mesmo chuveiro, eu vou pensar no chuveiro na função morno e na função superquente, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, quando os dois chuveiros usam 3 litros por minuto, né? O mesmo chuveiro, nas funções diferentes, mas nas duas funções eu vou estar usando no banho 3 litros a cada minuto do meu banho. Então, deixa eu anotar aqui no quadro, eu vou trabalhar com uma vazão de 3 litros de água no meu banho por minuto de banho. Show de bola, gente? É nóis? E uma ideia, a água tem um conveniente, ele até deu aqui, deixa eu ver, deu mesmo, né? Mas a água tem esse conveniente legal que só vale para água. 1 litro de água tem 1 quilo. Então aqui você toma banho com 3 quilos de água por minuto.
Gente, quando eu abro essa equação, e vocês vão ver na aula de hoje, que ela é no mínimo muito importante, a ideia de potência, qual é o conceito geral de potência? Potência é a energia num determinado tempo. Justo? Show? Só que aqui pode entrar energia cinética, energia química, energia luminosa, mas eu não estou interessado em qualquer energia. Nessa questão de calor, na aula de calor, eu vou na energia térmica, calor. E como a água está sendo aquecida, ela não está mudando de estado físico, quando eu falo de aquecimento da água, que tem o quanto ela muda de temperatura, a energia aqui vai ser calor, que macete. Show de bola? Então vai ficar aqui, que a potência é o calor, deixa eu pôr aqui até de cor diferente, a energia aqui vai ser o nosso calor num determinado tempo. E o calor aqui pra gente é o nosso famoso que macete, MC delta T, num determinado tempo. Gente, com um detalhe, não faz uma coisa aqui com o meu coração não, não corta o ΔT de temperatura com o ΔT de tempo não, hein? Socorro, hein? Faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Gente, dito isso, voltando ao início da pergunta, olha o que eu tenho que fazer, aí vai estar aqui nos meus slides. Eu vou fazer a potência do morno, MC ΔT, isso aqui do morno, dividido pela mesma ideia do quente. Show de bola? Então vai ficar isso, esse termo aqui com os dados do morno e depois essa mesma equação, só que com os dados do superquente. Vamos lá? Vou pular aqui a tela aqui na resolução. Olha só. MC ΔT com os dados do... Ele já inverteu aqui, né? Deixa eu ver aqui. Fica o dado do morno pelo dado do superquente, né? Só que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda aqui e inverteu a fração aqui. Enfim, a massa vai ser a mesma, porque eu estou trabalhando, vocês lembram que eu falei lá? Tá anotado aqui, a vazão de 3 litros por minuto nos dois chuveiros, justo? Então a massa corta. Os dois chuveiros usam água, então é o mesmo calor específico. Eles usam por minuto o seu banho, seja na função morno ou seja na função superquente, o seu banho vai ser de 1 minuto. Eu estou pegando por minuto aqui, estou analisando 1 minuto. Então o tempo também vai embora, tchau e tchau. Então, cortou massa, cortou calor específico, cortou o tempo, só sobrou a variação da temperatura do superquente e a variação da temperatura na função morno. Show de bola? Tranquilo? Então vai ficar aqui o seguinte, deixa eu até voltar aqui e mais uma crítica nessa questão. Eu vou ter que pegar, voltando, só ficou aqui variação de temperatura no morno pela variação de temperatura no superquente, que é o que eu vou ter que fazer aqui. Vamos lá, fica o seguinte, deixa eu voltar. Eu acho esse número péssima leitura aqui, difícil, vê se você consegue acompanhar, achei horrível isso para ler. Com a vazão de 3 minutos, qual é a variação de temperatura no morno? O morno aqui, é o número 1. Se você pegar aqui, isso bate em cima do 12. Então fica que a variação... Deixa eu apagar o quadro aqui, infelizmente pequeno. Resumindo, deixa eu apagar aqui o que vai ficar essa resolução. Se tudo foi cortando, massa, calor específico e tempo cortou, a minha resolução vai ficar a variação de temperatura na função morno pela variação de temperatura na função superquente. O resto tudo cortou. Mesma massa, mesmo calor específico, no mesmo tempo. Então, variação de temperatura na função morno. Pega aqui, difícil de ler, achei horrível. Se você pegar e seguir aqui, isso vai dar 12. Ok? Tranquilo? Aí agora, a variação de temperatura na função superquente. Lembrando que é para vazão de 3 que eu usei. Então, se você pega aqui, bate aqui, isso dá 32. Então, o gabarito dessa questão Enem é só você deixar em fração irredutível a temperatura na função morno pela temperatura na função superquente, que é o que eu tenho aqui, 3/8. Show de bola?
Então, a resposta dessa questão é 3 sobre 8. Lembrando, igual eu falei, critiquei essa questão, não gosto. O cara, agora que eu terminei, voltando aqui, o cara te encheu de informações, tudo inútil. Eu tenho que olhar essa questão só para o gráfico, nada mais do que o gráfico, e tem um porém. A leitura na prova original está muito ruim de ver que para 3, aqui a variação de temperatura é 12 e aqui a variação de temperatura é 32. Então, os alunos tiveram muita dificuldade nessa questão e é uma dificuldade que eu concordo. Questão mal feita, na minha opinião. Show de bola, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Eu vou só ligar, pode deixar filmando aí, enquanto eles nem, eu vou só ligar o ar aqui, que tá um calor danado. Voltei, gente, vamos lá. Deu tempo de vocês lerem. Essa questão também, falando da onde eu tirei essa questão, da primeira lista que eu coloquei para vocês, introdução à calorimetria, semana 2, tem lá, é a quinta questão, então, da primeira lista. Deixa eu apagar o quadro aqui, que eu acho que eu vou precisar também, não sei, mas enfim, senão super quadro. O cara fala o seguinte, tem uma especificação de um chuveiro de potência 4.000 watts, e quando ele trabalha no máximo, aqui, nessa potência máxima, ele gera um custo mensal, né, de energia, não de dinheiro, mas ele consome uma energia de 21,6 kWh, né, que viria na sua conta de luz, se ele usar também a vazão máxima, por coincidência, só coincidência igual do exercício passado, 3 litros por minuto. Né? Ele fala o seguinte, ele te deu o calor específico da água e quer saber, esse chuveiro, uma situação real, qual é a variação de temperatura que você consegue com esse chuveiro tomando banho, ok? Então, usando esse chuveiro, ele consegue aumentar em quanto a temperatura dessa água. Então, eu vou aqui, ó, usei no exercício passado, exercício Enem 2017, isso aqui também é Enem 2017, olha como é que o Enem gosta, adora, eu vou. Que a potência desse chuveiro, chamar de pote, é a energia pelo tempo. Gente, olha como é que está semelhante ao exercício anterior, o aluno ficar atento, aconteceu isso no Enem ano passado, o que o Enem gosta ele vai repetindo. Aqui ó, igual do exercício passado, vou usar de novo numa questão Enem. A energia aqui que me interessa é calor. E como essa água não está mudando de estado físico, ela está mudando, se fosse mudar de estado físico, seria o que mole. Mas como ele quer saber a variação de temperatura, é a pergunta do exercício, vai ser o bendito que macete. Então o que eu vou usar aqui? MC delta T num determinado tempo. Show? Que eu vou circular aqui, a potência foi dada, o que ele quer de mim é isso aqui. Qual é a variação de temperatura? Essa é a pergunta desse exercício. Gente, esse exercício é o contrário lá do outro, eu gostei, achei um bom exercício Enem. Só que tem uma pegadinha aqui, né? O Enem fala que não gosta de pegadinha, chamar de distrator, mas tem. Porque o consumo de energia elétrica desse chuveiro, inútil. Não tenho que saber o que ele consumiu de energia, não preciso, ok? Eu vou até expor aqui no quadro, depois a minha resolução está aqui também, mas você vai ver que esse dado aqui, se eu pudesse riscar minha televisão aqui, se eu riscar, minha esposa me mata, né, meu amigo? Com certeza. Isso aqui é completamente inútil. Esquece esse número aqui. Vai ficar, ó, a potência, que é de 4.000. A massa de água que eu tomo um banho aqui, ó, 3 litros tem 3 quilos. Calor específico da água no sistema internacional, o cara deu, ó, olha aqui, 4.200. Cuidado com isso, tá? O calor específico da água, 1 caloria por grama, graus Celsius, caloria por grama, não é sistema internacional. Sistema internacional é o joule por quilograma. Show? Que é o que eu usei aqui. Isso aqui é o pedido do exercício e eu estou falando que meu banho, 3 litros por minuto. Estou analisando por minuto e 1 minuto no sistema internacional
tem 60 segundos. Justo? Aí refiz aqui, que esses slides eu vou pôr para vocês lá, né? Vai estar para você baixar, olhar com carinho, com calma. Mas enfim, ó, isso que está aqui no quadro, está aqui, ó. Show de bola? Então, ó, potência, energia pelo tempo, aqui no caso calor pelo tempo, a massa 3 kg, calor específico está aqui, o ΔT é o que eu quero, num tempo de 60 segundos. Multiplica cruzado, por favor façam aqui, ó, passa para cá multiplicando, façam essas continhas em casa, você vai ver que vai dar um valor aproximado. Esse chuveiro consegue aumentar a temperatura da água em mais ou menos 19 graus Celsius, que ele aumenta a temperatura da água. Show? E esse é o gabarito Enem. Tranquilo? Revisando a questão, passando bem rapidinho aqui, que eu considero que dificultou os alunos, eles tiveram dúvida nessa questão. Esse distrator aqui, ó, esse número completamente inútil nessa questão. Show de bola, gente? É nóis? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Ainda estou na primeira lista, tá? Ainda estou na primeira lista, eu acho que depois a próxima já é da segunda lista. Mais uma questão também, Enem, acho essa questão difícil. Vou dar um tempinho para vocês, onde foca um pouquinho essa questão, ela tem um texto maior, para os alunos darem uma lida aí, ok? Enquanto isso eu preparo o quadro aqui. Gente, já vou lá para a gente ganhar tempo, qualquer coisa você dá uma lida lá na questão. Ele fala o seguinte, vou resumir essa questão, as informações, né, um texto grande, todo texto é necessário. Ele fala que a intensidade, tem que saber ler isso aqui, essa questão é Enem, que a intensidade da luz solar é de 800 watts por metro quadrado. Então, cada metro quadrado que o Sol bate, ele consegue me fornecer 800 watts de potência. Lembrando que a palavra watts significa joules por segundo. Você tem que saber isso, você é obrigado a saber isso. Enfim, então a intensidade do Sol batendo aqui no nosso planeta, ele está falando que a intensidade é de 800 watts, é a potência que o Sol gera a cada metro quadrado de chão. Só que o cara fala o seguinte, ele quer pegar uma massa de 1 tonelada de água. Quer pegar 1 tonelada de água, então a massa de água, o vermelho está pegando bem? Pega. Então, 1000 quilogramas de água, e eu quero fazer essa água variar a sua temperatura em, cadê aqui? Me ajuda aqui, de 20 para 100 graus Celsius, ou seja, eu quero provocar uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. E agora a pergunta desse difícil, tão bonito quanto difícil, exercício Enem, né? Tem gente que fala que Enem não tem questão difícil, nossa senhora, essa questão, acha ela bem difícil. O cara fala o seguinte, eu tenho uma placa, aqui ó, ele tem uma placa solar aqui. A placa solar vai ter que aquecer 1000 kg de água, variando a temperatura em 80 graus Celsius, algo que eu esqueci aqui, fazendo isso num tempo de 1 hora. Aí essa placa, ela tem uma altura de 6 metros por um comprimento X, que é justamente a pergunta desse exercício. Agora que eu expus aqui no meu mega quadro, vou revisar a questão. O Sol, ele manda isso pra gente. Eu quero que com a energia do Sol, supondo que toda é absorvida, pegar 1000 kg de água e aumentar a sua temperatura, variar a sua temperatura em 80 graus Celsius. E tem 1 hora para fazer isso. Essa placa solar, ela tem 6 metros de altura e quanto de comprimento para ser capaz de fazer isso? Tranquilo? Show de bola? Entenderam a questão? Não se você sabe fazer, mas entendeu a questão? O que ela quer? Então vamos lá, gente. Essa questão, a resolução dela é mais longa. Vou precisar de pautar bem aqui, que nesse nosso mega quadro não vai caber. Vamos lá. Gente, olha só a ideia que eu fiz. Peguei lá da folhinha. Você tem essa folhinha em mãos, mas de repente eu explicando eu consigo te ajudar.
Eu esquece que a placa existe, esquece esse negócio de solar, não sei o que, esquece isso tudo. Eu pensei só na água. Então esquece tudo e pensa na água. A quantidade de calor, ou seja, qual é a energia necessária para aquecer a água? Esqueci placa, esqueci sol, foquei na água. Qual a energia que eu tenho que passar para a água? E energia de aquecimento, já estão pegando a manha, é que macete. É que macete. É o que macete. Olha, de novo, o Enem usando que macete. Só questão Enem até agora. Então, a massa, 1.000 kg. O calor específico foi dado no texto, graças a Deus, 4.200 no sistema internacional. E a variação de temperatura de 80, que eu comentei aqui. Então, essa água só vai aquecer o tanto que eu quero se eu der de calor, ou seja, se eu der de energia para ela, 336 vezes 10 a sexta joules. É essa energia absurda que eu preciso passar para a água, para 1 tonelada de água aumentar a sua temperatura em 80 graus Celsius. Só que eu vou calcular a potência recebida por essa água. Qual é a potência que ela precisa? Ou seja, energia por unidade de tempo. Então, qual é a potência que eu passei para essa água? Percebam que não estou nem pensando no sol e muito menos na placa. Justo? Show? Vamos lá? Então, ó, qual é a potência que eu vou passar? O calor, a energia que eu passei para essa água. Já calculei, tá aqui. Em quanto tempo? 1 hora tem 3.600 segundos. Olha para cá. 3.600 segundos que eu coloquei aqui. Então, qual é a potência que eu recebi dessa placa? Tá aqui, ó. A potência que eu recebi, que essa placa me mandou para eu aquecer essa água, é de 9,3 vezes 10 a quarta watts. Show de bola? Tranquilo? Então, essa eu calculei a potência que a água recebeu. A água recebeu uma potência, ou seja, energia por segundo, watts é joules por segundo, ó. Isso está dizendo que a água recebeu 9,3 vezes 10 a 4 joules a cada segundo que ela ficou exposta ao sol. Tranquilo? Agora eu vou pôr na minha linha de raciocínio a placa, o sol e tudo mais. Vamos lá. Eu preciso 1 metro quadrado, onde o sol bate, me dá 800 watts. Mas eu preciso de 9,3 vezes 10 a quarta. Isso dá 93 mil, é isso, né? Preciso de 93 mil watts. Qual é a área para me fornecer isso? Então, se 1 metro quadrado me dá 800, quantos metros quadrados para me fornecer isso aqui? Justo? Fez sentido para todos? Fiz a regrinha de 3 e essa placa ela tem que ter 116,25 metros quadrados. Conta tranquila de fazer no Enem, né? Lá sem calculadora, sem nada, ou seja, uma merda, né? O cara podia ter ajudado aqui. A partir de agora, isso virou um problema de matemática. Então, ó, vou repetir, faço questão de repetir que essa questão não acho simples. 1 metro quadrado de placa me dá 800 watts proveniente do sol. Quantos metros quadrados de placa para me dar a potência absorvida pela água? 93 mil watts. Fiz a regra de 3 e achei que essa minha placa tem que ter. Então, essa placa aqui, ela tem uma área de 116,25 metros quadrados. Me ajudem na matemática, por favor. Como é que eu acho a área de um retângulo? Fala pra mim. Fala aí, meu amor. Lado vezes lado. Tranquilo? Então vai ficar aqui, ó. Lado vezes lado, 6 vezes chance, tem que dar 116,25. Essa é a ideia. Se você fizer essa continha, deixa eu ver se ela tá aqui, ó, tá, ó. Lado vezes lado, tem que dar 116,25. Deixa eu voltar para cá. Então vai ficar aqui, deixa eu separar, né, gente? Esse quadro pequenininho é fogo. Vai ficar aqui x, que é esse lado aqui, a base, é 116,25 dividido por 6. Portanto, a base dessa placa solar tem que ter aproximadamente 19 metros de comprimento. Show? Tô saindo. Deu para filmar o quadro lá? Bem, difícil o exercício, né? O que você achou, meu anjo? Fácil, médio ou difícil?
Difícil. Você erraria lá no Enem? Com certeza. Não, confio em você. Isso é demais. Você que me ensinou isso aí. Gente, vamos para o próximo. Show? Tranquilo? Lembrando que a aula vai estar gravada, lá qualquer coisa você volta, essa questão não é simples, volta, assiste de novo, pensa em Jesus, monta, que vai saindo. Vamos, essa questão, ó, número 1 aqui, ó, tá dizendo que já é da próxima lista. Eu estou numa lista que eu chamei ela de trocas de calor. Show? Então, que está na semana 3. Isso aqui já estou na próxima lista. Legal, gente? Gente, eu falei no início da aula que eu separei questões que os alunos mais tiveram dúvida, das dúvidas que eu recebi. E percebam que muitas delas até agora eu só trabalhei questão Enem. Né? Questões confusas, texto complicado, eu achei essa questão aqui confusa. Primeira vez que eu peguei para fazê-la, em 2015, obviamente, achei ela confusa, agarrei um pouquinho, o aluno entender que a questão tem nada de simples. Então, se você agarrou nessa questão, parabéns, você é normal. A questão não é fácil. O cara, ele quer testar uma garrafa de café, então imagine isso no dia a dia. Eu quero testar a minha garrafa de café se ela guarda o calor muito bem, né? Guarda a energia térmica, né? Do café muito bem, do líquido que vai estar lá dentro, ou se ela é uma garrafa de café ruim, que rapidamente esfria o café. E ele faz o seguinte, ele mistura lá dentro uma água quente e uma água fria. Se essa mistura rapidamente esfriar, perder calor muito rápido, é uma garrafa ruim. E se mantiver o calor muito bem, legal, essa garrafa é boa. Vocês concordam comigo? E depois você vai classificar aqui, ó. Se a variação de temperatura foi pequena, garrafa boa. Se a variação de temperatura foi muito grande, garrafa ruim. O que eu vou fazer nessa questão? Eu vou fingir que a garrafa, por enquanto, é perfeita. Eu vou ver qual seria a temperatura dentro da garrafa, caso a garrafa fosse perfeita. Então, ó, garrafa perfeita. Então esquece que perdeu calor, esquece isso tudo, estou fingindo que a garrafa é perfeita. Vem cá, olha o que o aluno tem que ficar atento, ele ligar o piloto automático, você não tem dúvida, você aluno AP, não pode parar para pensar. Se eu fiz mistura, trocas de calor, uma água fria está misturado com uma água quente, está trocando calor. Então eu não tenho dúvida da minha resolução. A soma dos calores trocados tem que dar 0. Rosqueta. Água fria, água quente. Sempre que eu tenho uma mistura, uma troca de calor, somatória dos calores trocados igual a 0. Sempre, sempre, sempre. Então vai ficar aqui, ó, calor da água quente mais calor da água fria igual a 0. Professor, não tem que entrar a garrafa, não? Não, porque eu estou fingindo que a garrafa é perfeita. Ela não entra no meu cálculo, porque eu estou fingindo que ela é perfeita. Aí eu vou aqui, ó, que macete, não há mudança de estado físico, só mudança de temperatura. Então eu vou pôr o que macete com os dados da água quente, mais o que macete com os dados da água fria. Legal? Gente, eu vou usar o quadro aqui ao máximo, eu gosto, né? Quando não der mais, eu vou lá para minha resolução lá no papelzinho. A massa de água quente, ele fala que é de 2/3 da massa. 2/3 de M. Calor específico da água, vou no usual aqui, não preciso trabalhar no sistema internacional, 1. A temperatura final é o que eu quero achar, ΔT é sempre fim menos início, né? A temperatura final é o que eu quero, e a temperatura inicial da água quente, aqui ó, 40 graus Celsius. Agora vamos lá. Massa de água fria, tá no texto, pode pegar, é 1/3. Show? Czinho, glória a Jesus, igual a 1. A temperatura final de equilíbrio do sistema é o que eu quero. E a temperatura inicial da água fria, olha aqui, 10 graus Celsius. Show? É nóis? Gente, agora tem que resolver. Eu esqueci algo aqui, ó. Perdão, dá uma olhadinha aqui, ó. É 1/3
da massa. Tranquilo? Gente, eu acho que vai dar, deixa eu cercar aqui, pelo menos encaminhar matematicamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui inteiro e passar para o outro lado, né? E quando um termo passa para o outro lado, ele muda de sinal. Justo? Show? Então vai ficar aqui, ó. Daqui eu estou continuando aqui, gente, quadro pequeno, vê se dá para acompanhar, por favor. Vai ficar aqui, ó, 2/3 de M, esse 1 some, né, elemento neutro na multiplicação, temperatura final, menos 40. Agora, menos, esse termo era mais, ele passa para o outro lado, menos, vai ficar 1/3 de M vezes temperatura final, menos 10. Deixa eu sair da frente para dar uma filmada ali, tranquilo? Gente, eu vou tentar ganhar quadro, não tem jeito. Eu vou aqui, ó, ó que delícia, ó, cortei. Se você resolver isso aqui tudo bonitinho, acredite em mim, se essa garrafa fosse perfeita, se ela fosse perfeita, ideal, que nem existe na prática, ela ia conservar a temperatura final de 30 graus Celsius. Por favor, façam, resolvam essa equação, joga na calculadora se precisar. Então, se a garrafa fosse perfeita, a temperatura era de 30 graus Celsius, seria, perdão, de 30 graus Celsius. Legal? Vamos ver na solução aqui da folhinha se tem algo mais ou menos assim. Então, vamos lá. Ó, a ideia, ó. Se está falando que fez mistura, somatória dos calores igual a zero, água 1 e água 2 é água quente e água fria, foi resolvendo a questão, chegou aqui a temperatura de equilíbrio de 30 graus Celsius, se a garrafa fosse perfeita. Mas o texto diz, agora vem o grande tchan do verão aqui, o texto diz que a garrafa não é perfeita, ela manteve a temperatura dentro num pedaço que eu acho que eu comi aqui, deixa eu ver aqui. Blá, 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 garrafas são preparadas, uma porção de 1/3 a garrafa fechada, 6 horas depois, eu comi. Gente, mas acredite em mim que a temperatura da garrafa tá aí aqui, ó, fiz merda aqui. A garrafa, como ela não é perfeita, ela manteve a temperatura dela, lá dentro dela, não 30, mas manteve em 16 graus Celsius. Em vez de manter a 30, se ela fosse perfeita, manteve a 16. Aí eu trabalho com isso aqui, ó. Ele faz uma tabela de variação de temperatura entre a perfeição e o real. Então, deixa eu colocar aqui. Aliás, na resolução tem aqui, ó. Então, era para manter a 30, mas manteve a 16. Então, ó, se a garrafa fosse perfeita, iria manter a 30, mas como segundo o texto tá lá, manteve a 16. Qual foi a variação de temperatura entre o ideal e o real? O ideal 30, o real ela manteve 16, esse 16 está no texto, perdão, eu comi um pedacinho do texto. Então, a variação de temperatura que tem na tabela, a variação de temperatura dessa garrafa foi de 14 graus Celsius. Show? Tranquilo? Então, a variação de temperatura, a temperatura que ela deixou escapar foi de 14 graus Celsius. Aí eu termino essa questão com uma regrinha de 3. Ó. Deixa eu pôr aqui, você pode fazer o seguinte. Ó. Não sei se ele dá tanto para você entender, como a tabela me trabalha com variação, eu classifico pela variação. 30 graus Celsius é se minha garrafa fosse 100% eficiente. Só que ela variou, a variação que ela provocou foi de 14 graus Celsius. Quantos por cento eficiente? Isso, se eu não me engano, aliás, tem a conta ali, né, para eu não falar de cabeça, eu posso errar. Ela é 46,7% eficiente. Então, não é uma garrafa tão legal, né? Ela é 46,7% eficiente, ela entra aqui, né? Ela é uma garrafa que recebe selo D, não é uma garrafa boa. Show de bola, gente? Tranquilo? Deu para ajudar nessa questão? Então vamos lá na próxima. EFON, fomos para um vestibular aí mais de exatas, né? Vamos lá. O texto é pequenininho, vou ler o texto na íntegra aqui. Em um recipiente termicamente isolado, eu tenho 100 gramas de gelo
a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius. E eles são misturados. E após alcançar o equilíbrio térmico, qual é a temperatura de equilíbrio disso aí tudo? Vamos lá. Então ele quer saber, resumindo, misturou em um recipiente 100 gramas de gelo a menos 20 e 300 gramas de água a 65 graus Celsius. Ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio desse sistema. Vamos lá. Se eu estou misturando coisas, você tem dúvida de onde vai vir a minha resolução? Somatório dos calores trocados igual a zero. Quem está trocando calor nessa questão? Quem está trocando calor aqui é uma porção de água. Quando a gente fala água, né, subentende-se que no estado líquido, né? Gelo também é água, mas estado sólido. Mais o gelo. Somando esses calores tem que dar zero. Gente, agora é que vem a grande maldade aqui. Eu gostaria que o aluno percebesse que eu preciso de uma mega atenção de vocês, que o gelo ele tem 3 calores. E agora é que eu preciso de uma grande atenção de vocês aqui. Quais são os 3 calores do gelo? Ele vai ter aqui um quimacete, porque esse gelo ele tem que sair de menos 20 graus Celsius e parar em 0 graus Celsius. Ele tem que fazer um pit stop. Vem cá, o que acontece com a substância água a 0 graus Celsius? Por que eu parei aqui? Porque ele muda de estado físico. Então vai ter um segundo gasto de energia aqui, que é um QMOL, energia para mudar de estado físico. Esse gelo derrete. Então aqui eu vou ter o processo de fusão. E finalmente o gelo usa uma terceira energia, um terceiro calor. Show de bola? Que é um MC delta T. Então, ó, era gelo, chegou a 0 graus Celsius, derreteu, e agora esse gelo que já está líquido, ele vai sair de 0 graus Celsius e vai parar numa temperatura final que eu não sei, que aliás é a pergunta do problema. Então, ó, revisando esse bonito e difícil exercício, eu misturei água e gelo. A água muda só de temperatura, que macete, normal para água, vida que segue. O gelo precisa de uma maldade muito grande, porque esse gelo ele sai de menos 20 para 0, esse gelo derrete, e depois que ele derreteu, ele vai de 0 até uma temperatura que eu não sei. Show de bola? Então, matematicamente, como é que eu armo isso aqui? Ó? Um que macete? Com os dados da água, vou pôr um A aqui, que são os dados aqui dessa água, mas agora eu vou chamar esse termo aqui, ó, vou criar nome aqui. Mas esse termo, como o quadro é pequeno, né, gente? Tem que usar a criatividade, chamar esse termo aqui de termo 1, esse termo aqui, um termo 2, e finalmente chamar esse termo aqui de 3. Justo? Então, ó, vai ficar o calor que aconteceu na água, mais o calor do gelo, só que o calor do gelo são 3 calores aqui, ó, 3 etapas. Então vai ficar o calor que eu chamei de 1, que é isso aqui tudo, com os dados do gelo, mais o calor 2, que é para fusão, mais o calor 3, que é o gelo sair de 0 até uma temperatura que eu não sei. Tudo isso somado tem que dar 0. Show? É nóis? Tranquilo? Gente, como o quadro aqui já acabou, tem essa resolução aqui no quadro aqui. Vamos lá, ó. Então, a quantidade de calor ali que eu chamei a equação número 1. Olha lá, ó, a equação número 1, dá uma filmada lá, fazendo o favor, meu anjo. A equação que eu chamei de 1, de menos 20 a 0, ó, de menos 20 a 0, tá aqui. Isso deu 1060. Show?
O calor que eu chamei de 2, olha lá, o calor que eu chamei de 2, a equação número 2, a do meio, né, que é o Q mole, para fundir o gelo, está escrito aqui, para sofrer a fusão do gelo. Calculei isso aqui, o L é dado no texto, ele usou um L até que muito preciso, normalmente usa-se 80, ele usou 79,5, um saco matematicamente, mas deu isso aqui, 7.950. Show? A massa de gelo 100 gramas. E depois ele pegou aqui, ó, vamos somar tudo aqui, ó. Somar tudo aqui, tranquilo? Como é que vai ficar essa somatória toda aqui? Ah, aqui ele trabalhou da água, ó. Aqui, ah não, perdão gente, desculpe, isso aqui é agora, o gelo já virou água, a massa é 100, calor específico 1, a temperatura final é o que eu quero, 0 é o que começou, essa água já havia derretido, ele achou que eu chamei lá de equação 3, é essa aqui, legal? A equação 3 é essa aqui. Agora, a equação aqui, ó, deixa eu passar aqui, essa equação aqui da água é essa aqui, ó, a equação da água. A massa de água, 300 gramas, calor específico 1, temperatura final é o que eu quero, e a inicial da água era de 65. Mexendo, aplicando distributiva, ficou isso aqui. Aí eu tenho que a somatória dessas 4 equações, que são essas 4 aqui, ó, a somatória dessas 4 equações tem que dar 0, tá? Então eu pus isso aqui, ó, a somatória dos calores igual a 0. A equação 1 está aqui. A equação 2, que é o gelo derretendo, está aqui. O gelo que já derreteu, a equação está aqui. E finalmente a da água, que estava a 65 graus, está aqui. Esse pedaço todo aqui. Se você resolve isso tudo matematicamente bonitinho, isso dá uma temperatura final de aproximadamente 26 graus Celsius. Gostaria, agora que a questão terminou, o aluno perceber da onde veio, deixa eu até ir para o quadro aqui, da onde veio a minha resolução. Se eu misturei coisas, a somatória do calor trocado igual a 0. Quem eu misturei? Água e gelo. Só que o gelo, ele usa o calor de 3 maneiras. De menos 20 para 0, o gelo derrete e depois ele vai de 0 até uma temperatura final, que foi a pergunta do exercício. Eu trabalho essas 4 equações, a da água, gelo, gelo e gelo já derreteu, somo isso tudo, tem que dar 0, que foi feito aqui, ó. Se você olhar com paciência, em casa, com carinho, você vai ver que a continuação disso aqui tá aqui. Legal, gente? Show? O que foi, meu anjo? Acabou. Glória a Jesus. Gente, acabou de acabar aqui, fiz esses exercícios, espero ter ajudado vocês. Mensagem final, igual eu falei, o pedido da direção do AP é o que foi dado aqui, que essa aula vai para a quarta semana, do dia 14 ao dia 18, tem que ser aula ao vivo lá. Então, isso para todos os professores. Então, se eu fiz exercício aqui, lá na sexta-feira eu vou fazer exercício também, mas tem um grande tchan, algo bacana. São exercícios diferentes que eu resolverei na aula ao vivo. Espero vocês lá no dia 18. Gente, um abraço, fica com Deus, boa Páscoa a todos. Valeu, valeu.